Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família, que Ele fale também ao seu coração, em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. A porção de hoje é a porção de número 41, porção Pinhas. Pinhas, conhecido como Finéias, o filho de Eleazar, o homem que teve zelo para com as coisas do Eterno, e ele então vai receber do Eterno uma aliança, um pacto de que para sempre haverá sacerdote descendente dele. Além disso, ele vai dar o nome a essa porção, a porção de número 41, que tem bastante assuntos, né? Essa porção é bem longa, ela vai começar no capítulo 25 de Números Bamidbar, a partir do verso 10, e vai até o capítulo 30, verso 1. A Haftará, que é a parte relacionada à porção nos profetas, vai estar em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 46 e vai até o 19, verso 21. Na Torá, pessoal, essa porção tem 5 capítulos e 167 versos. É bem longa a porção, tem vários assuntos. Como sempre, a gente vai fazer um resumo. Convido você a estar conosco. Com certeza, alguma coisa Adonai vai falar ao seu coração. O primeiro assunto dessa porção, claro, será o que vai dar o título, né? A porção será a aliança que o Eterno vai fazer com Pinhas, honrando ele pela atitude que ele teve no final da porção passada. O segundo assunto será o censo que Adonai vai mandar ser feito novamente, né? O povo de Israel terá que ser contado, já que aqueles que foram contados no primeiro censo já não existe mais, todos já morreram. Agora é uma nova geração, é os remanescentes que vão entrar na terra. Por que precisa ser feito o censo? Porque a herança na terra será dividida de acordo com o número de pessoas. Quanto maior a tribo, maior será a herança que eles vão receber. Por isso é preciso fazer o censo. Vai ser feito novamente o censo na porção de hoje. Após o censo, as filhas de Zelofeades, que são descendentes de Manassés, elas vão fazer para Moshe uma reivindicação. Já que o pai delas faleceu aí pelo deserto, não deixou nenhum filho homem, elas então vão pedir o direito de ter herança, de ter terra, juntamente, né, com seus familiares, com seus tios. A parte que seria do pai delas, elas vão pedir que seja dado a elas. Adonai vai achar isso justo. Inclusive, Adonai vai estabelecer esse hukat, esse regulamento, de que as filhas têm sim direito à herança. E após Adonai estabelecer esse regulamento, Adonai então vai dizer para Moshe subir até a montanha, para de lá ele avistar a terra de Israel, a terra de Canaã, porque ele será recolhido. Ele vai encerrar a sua carreira, ele não vai entrar com o povo na terra, conforme Adonai já determinou porções atrás, lá naquele episódio, quando o Moshe feriu a rocha. O Moshe então vai pedir para Adonai indicar um sucessor. É uma atitude muito linda de Moshe, que não vai indicar. Ele, Moshe, poderia sim indicar alguém, ou pelo menos sugerir, né, para Adonai um nome para o substituir, mas ele não vai fazer isso. Ele vai pedir que Adonai indique alguém para o suceder. Depois disso, pessoal, a porção vai finalizar falando sobre os sacrifícios, aonde Adonai vai explicar quais serão os sacrifícios específicos de cada festa. A gente sabe que Adonai estabeleceu 8 festas para serem celebradas durante o ano. Então, cada uma dessas festas tem os seus sacrifícios específicos. Já que o Eterno explicou para Moshe como será a herança lá na terra, como será dividido a terra entre os filhos de Israel, ele também vai explicar como serão os sacrifícios e quais serão os sacrifícios específicos de cada festa. Tudo isso vai ser dito na porção de hoje. São 2 capítulos falando só disso, mais de 70 versos, claro que a gente não vai ler, mas eu preparei uma tabela que eu vou mostrar para vocês quais são os sacrifícios específicos de cada dia. É muito interessante isso, a gente vai ver no finalzinho da porção. Bom, então vamos começar a porção, vamos começar a leitura, mas antes vamos relembrar
como foi que terminou a porção passada para a gente entrar no contexto da porção de hoje. Porção passada, a gente viu que o Balaão foi contratado pelo Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Por 3 vezes ele fez a tentativa, mas o Eterno trocou as maldições por bênção. Inclusive, ele fez profecias para o mundo vindouro, né? Até para os últimos tempos. O Balaque ficou muito irado, porque ele não conseguiu o que ele queria. Ele então ficou bravo com o Balaão, mandando que Balaão fosse embora, dizendo que não ia pagar nada para Balaão, já que ele não fez o que Balaque esperava, que era amaldiçoar o povo. Ele então perdeu de ganhar uma grande recompensa. É claro, pessoal, que alguém tipo Balaão, que é amante de dinheiro, ele não ia fazer uma viagem tão longa para não ganhar nada. Então ele vai ensinar o Balaque, ele vai ensinar os midianitas como criar uma cilada, uma armadilha para que os filhos de Israel viessem a cair, e aí sim o povo de Israel seria amaldiçoado, porque o Balaão sabia que só existe uma forma do povo do Eterno ser amaldiçoado. É quando o povo sai da nuvem, quando o povo deixa de obedecer os mandamentos, principalmente fazendo idolatria, que é um dos pecados que o Eterno mais odeia, que o Eterno mais abomina. Ele então criou essa armadilha, isso funcionou perfeitamente. Os filhos de Israel começaram a se prostituir com as midianitas e assim foram comer coisa sacrificada a Baal. O Eterno ficou irado, enviou uma praga sobre o povo de Israel, e o Eterno falou para Moshe que só tinha uma forma dessa praga cessar. Todos os envolvidos deveriam ser mortos, deveriam ser punidos de morte. O Moshe então avisou para os príncipes das tribos, mas tinha um problema, pessoal. Um desses hebreus que estava envolvido aí com essas midianitas era justamente o filho de um príncipe de uma tribo. A gente vai ver já já o nome dele. Provavelmente o seu pai não ia ter coragem de punir de morte esse seu filho, mas nem deu tempo, né? Nem precisou, porque o Pinhas tomou atitude. Ele levantou, pegou a sua lança e matou esse homem que teve essa ousadia de trazer no meio do povo de Israel uma sacerdotisa de Baal. Enquanto o povo estava chorando, se lamentando devido à praga que estava acontecendo ali entre o povo, esse hebreu, muito ousado, muito abusado, veio com essa midianita e passou desfilando de frente de Moshe, de frente de todas as tribos. O Pinhas não aceitou isso, ele foi então para cima desse homem e o matou. Então vamos começar a porção dentro desse contexto. Vamos primeiro ver quem que é esse Pinhas, quem que é esse Finéias. A gente vai ver algo bem interessante, pessoal. O que parece é que esse homem, esse hebreu, queria provocar Moshe, provocar Eleazar, por quê? A Torá vai dizer que ele passou desfilando com essa moça de frente de Moshe, de frente de Eleazar. O que ele queria dizer para Moshe, o que ele queria dizer para Eleazar? Veja só, pessoal, Moshe era casado com uma midianita. É claro que a mulher de Moshe nesse momento não estava mais viva, mas tinha uma outra midianita que estava viva, que estava presente aí, e era quem? Justamente a mãe do Pinhas. Por quê? Veja o que está escrito lá em Shemot, capítulo 6, no verso 25. Eleazar, o filho de Aharon, casou-se com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz a Pinhas. Olha só, quem é esse Putiel aqui? Esse Putiel é justamente o Itrô, o sogro de Moshe. Então, a mãe do Pinhas também é uma midianita, pessoal. Ela é irmã da mulher de Moshe. Então, o Eleazar, além de ser sobrinho de Moshe, ele era também cunhado. O que esse hebreu está fazendo quando ele traz essa midianita e passa de frente de Moshe, de frente de Eleazar? Ele está mostrando que não é só Moshe, não é só Eleazar que tem uma mulher midianita. Ele também conseguiu uma mulher midianita, inclusive uma princesa. O problema, pessoal, não é o fato da mulher ser midianita. O problema é ser quem ela era, né? Porque a mulher midianita que esse hebreu trouxe, ela era sacerdotisa de Baal. Diferente da mulher midianita de Moshe e da mulher midianita de Eleazar.
Elas também era filha de um sacerdote, né, de Midian, no caso o Itrô. Só que Itrô fez techuvá, essas mulheres também fez techuvá, diferente dessa mulher que esse hebreu buscou lá no meio das midianitas. Essa daqui não veio para fazer techuvá, pelo contrário, ela veio para levar os filhos de Israel a se prostituir com Baal. E isso deixou Adonai furioso. O Pinhas não quis saber, ele não perdeu tempo, pegou a sua lança e matou tanto esse homem, esse hebreu, como essa princesa midianita. E Adonai, que estava irado, vendo os filhos de Israel se prostituindo, prestou atenção na atitude desse Pinhas. E a atitude dele acalmou Adonai, achou graça diante de Adonai. Então, é assim que vai começar a porção de hoje. Vamos começar então a nossa leitura. Mas antes vamos ver o valor numérico, né, da palavra Pinhas, que é 208, pessoal. Tirando a raiz vai dar 10, né? De fato, esse Pinhas foi nota 10, fazendo o que ele fez. E o significado do nome Pinhas é boca de bronze. E a gente sabe que bronze tem a ver com juízo, né? Então o Pinhas realmente fez juízo. O que ele fez aqui foi isso, foi juízo. O Pinhas aqui não cometeu um assassinato. O que ele fez aqui foi um mispat, um juízo. Ele aplicou um juízo na vida de um homem que estava trazendo maldição para o povo de Israel. Então existe diferença entre punição, juízo com assassinato. Muita gente, né, que não entende a escritura até critica a escritura dizendo que ela é contraditória, que Adonai diz que não pode matar, depois o próprio Adonai manda matar. Tem que entender a diferença, pessoal, entre assassinato e juízo. Muitas vezes, quando Adonai manda que os filhos de Israel exterminam um povo, isso é um juízo, é um mispat. Aquele povo está recebendo um juízo dos pecados deles. É diferente de assassinato, quando alguém mata uma outra pessoa simplesmente por não gostar dela, simplesmente por odiar aquela pessoa. Aí é assassinato, o Eterno condena assassinato. Nesse caso aqui não, aqui foi um mispat, um juízo que o Finéias aplicou, né, que o Pinhas aplicou na vida desse homem. O Eterno então vai honrar ele, é o que a gente vai ler a partir do verso 10 do capítulo 25 de Bamidbar. Vamos começar a leitura. Adonai disse a Moshe: Pinhas, o filho de Eleazar, o neto de Aharon, o Corém, desviou a minha ira de sobre o povo de Israel, pelo fato de ser tão zeloso quanto eu sou, para que eu não os destruísse com o meu zelo. Olha só, o Eterno está dizendo que o Pinhas foi tão zeloso como Adonai é. Ele teve zelo para com a santidade do Miscã, para com a santidade do povo do Eterno, porque o Eterno, pessoal, várias vezes diz: reverencie o meu santuário e guarde o meu Shabat. Várias vezes o Eterno vai dizer: guarde os meus Shabats e reverencie o meu santuário. É incrível que a palavra Shabat aparece aqui, pessoal, duas vezes dentro desse verso. Mas o que o Shabat tem a ver aqui? O Shabat tem a ver com a reverência ao santuário. O Eterno sempre faz um trocadilho, né, entre o Shabat e o seu santuário. O que esse Pinhas fez aqui foi por zelo, por reverência ao santuário do Eterno. Ele não aceitou tamanha afronta, tamanho desafio. Isso agradou a Adonai. E o Eterno continua dizendo: portanto, diga para o Pinhas, né, que eu dou a ele a minha aliança de Shalom, fazendo uma aliança com ele e com seus descendentes depois dele, de que o ofício de Corém, de sacerdote, será deles. Deles quem? Dos descendentes de Pinhas, para sempre. Isso porque ele foi zeloso na causa do seu Elohim e fez expiação pelo povo de Israel. Olha só como Adonai se agradou, pessoal, da atitude desse Pinhas, está fazendo com ele uma aliança, dizendo que sempre haverá um descendente dele como sacerdote. Ou seja, o nome desse descendente que será sacerdote para sempre já está aqui dentro do texto em vermelho, você está vendo aqui, ó. Yud, Shin, Vav, Ai. Talvez você diga: não, mas o Machia não tem nada a ver com Levi. Pessoal,
o Machia é também descendente de Levi, isso por parte de mãe. Claro que a Torá só conta como descendência os pais, né? Sempre a semente vem do pai, então por parte de pai o Machia é descendente de Yehudá. Mas por parte de mãe, ele também tem descendência de Levi. A gente pode ver claramente no profeta Jeremias, quando o Eterno diz que faria uma aliança eterna com Davi e com Levi, de que sempre haveria um descendente de Levi como sacerdote e um descendente de Davi como rei. Está falando de quem, pessoal? Está falando do Machia, que ele é rei e sacerdote. O Machia, ele é então descendente tanto de Levi como também de Yehudá. Muita gente não concorda com isso, mas isso está explícito dentro do texto. O nome do Machia aparece aqui, pessoal, de 43 em 43 letras. No verso 14, a Torá vai dizer para nós o nome desse homem, né, desse hebreu, que foi morto com essa mulher, com essa midianita. O nome dele era Zinri, filho de Salu, líder da tribo de Simeão. Então veja só, o filho do príncipe de Simeão se envolveu com a filha de um dos príncipes lá de Midian. O nome dela era Cosbi, filha de Tsur, chefe de um dos clãs de Midian. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, o percurso que esse Zinri fez, e isso deixa claro que ele queria provocar Moshe. Ele não queria simplesmente levar essa midianita lá para sua tenda e se divertir com ela. Não, ele queria afrontar Moshe. Isso fica claro com o percurso que ele vai fazer. A gente viu no final da porção passada que ele passou de frente de Moshe e de Eleazar, ou seja, de frente à porta do tabernáculo, enquanto o povo estava chorando. Mas não havia necessidade nenhuma dele passar por lá, a não ser que ele quisesse mesmo afrontar Moshe. E isso fica claro quando a gente vê o percurso que ele fez. Vamos ver novamente o acampamento para vocês entenderem do que eu estou falando. Veja só, pessoal, aqui é o acampamento do povo de Israel em volta do Mishkan. O portão do tabernáculo sempre fica aqui, para a direita, no leste, aonde nasce o sol. Não havia necessidade desse hebreu passar lá de frente da porta. Por quê? Porque ele pegou essa mulher aonde? Dos midianitas. Midian está aqui, para o lado esquerdo, para o lado do oeste. Então, se ele queresse levar essa mulher apenas para a sua tenda, acompanha o mouse aqui. Ele vinha por aqui, reto, ele ia passar de frente à tribo de Benjamim, de frente à tribo de Reuve, e já ia chegar no acampamento de Simeão. Mas olha o percurso que ele fez. Ele veio aqui, ao invés dele ir reto para a sua tribo, ao invés dele ir reto para o seu acampamento, ele vai fazer todo o percurso aqui. Ele vai fazer um desfile, pessoal, passando de frente de todas as tribos. Primeiro de frente de Benjamim, depois Manassés, depois Efraim, Dan, Aser, Naphtali. Aí lá ele virou, passou de frente de Yehudá, de frente de Zacar, de frente de Zebulon, ou seja, de frente de Moshe e Aharon, que estava aqui na porta do tabernáculo. Ele então retorna por aqui, passa de frente de Gade e vai até a sua tenda. Por que ele fez todo esse percurso aqui, se ele poderia vir direto aqui? Ele fez isso de propósito, ele estava desfilando, ele estava se mostrando, se aparecendo, querendo chamar a atenção de todas as tribos. Mas por que nenhum príncipe de nenhuma tribo não tomou uma atitude? Porque quem devia tomar atitude era o príncipe da tribo desse homem, no caso, Simeão, mas o príncipe era justamente o pai dele. Está entendendo? Então o Pinhas, ele não perdeu tempo. Quando ele viu esse homem passando por aqui, de frente de Moshe, de frente de Eleazar, desafiando a santidade do Mishkan e a santidade do povo do Eterno, ele então pegou a sua espada e veio para cima desse homem e o matou. O Eleazar não podia fazer isso. Por quê? Porque o Eleazar é sumo sacerdote. Para fazer o que esse Pinhas fez, enfiar a lança nesse homem, o matando, ele ficou impuro. O sumo sacerdote não pode ficar impuro, pessoal. O sumo sacerdote não pode ficar impuro nem pela morte do seu pai. Ele não pode ir nem sequer no velório do seu próprio pai. O sacerdote pode.
Então ele não perdeu tempo. O Pinhas era sacerdote, ele era filho do sumo sacerdote. E era jovem, né? Ele tinha aí no máximo uns 30 anos. Ele então não quis saber, ele pegou a sua lança, matou esse homem. Isso achou graça diante de Adonai, por quê? Ele está mostrando que ele é um homem de atitude. Ele está mostrando que ele é um homem que tem zelo pelas coisas do eterno. E é justamente assim que Adonai quer as pessoas para cuidar das coisas relacionadas ao tabernáculo. A Torá vai dizer que quando o Pinhas matou esse homem, a praga cessou, mas o estrago já estava feito, pessoal. 24 mil pessoas morreram nessa praga, então foi algo terrível que aconteceu. O Adonai então disse para Moshe: vocês devem tratar os midianitas como inimigo e os ataque, pois eles trataram vocês como inimigo por meio do truque usado para enganá-los no incidente de Peor, no caso de sua irmã, né, a Cosbi, a filha do líder de Midian, a mulher que foi morta no dia da praga, no incidente de Peor. E depois disso, pessoal, Adonai então vai ordenar que seja feito novamente o censo. Depois que houve a morte desses 24 mil homens, provavelmente eram jovens, esses homens já eram os remanescentes, tá? Não tinha mais ninguém aqui daquele povo que foi contado no primeiro censo. O Eterno vai mandar que seja feito o censo novamente. Faça o censo de toda a Assembleia do povo de Israel, de 20 anos ou mais, de acordo com as famílias, aqueles que são sujeitos ao serviço militar. Moshe e Eleazar, o sacerdote, falaram com o povo, né, nas planícies de Moabe, e explicou para eles, né, a necessidade de fazer esse censo. Então vai ser feito novamente a contagem do povo de Israel. E a Torá então vai citar as tribos por ordem, vai citar o nome de cada um dos descendentes das tribos. A gente não vai ler porque é muito longo esse capítulo, vai falar do nome de cada um dos descendentes de Israel. A gente já viu isso em porções anteriores. Mas o que a gente vai ver? A gente vai fazer uma comparação com esse censo agora, 39 anos depois do primeiro censo. A gente vai comparar o primeiro censo com o segundo censo. Tem algo bem interessante para vocês verem aqui, pessoal. A gente vai perceber que houve uma alteração. Há tribos que diminuiu muito de tamanho, enquanto há tribos que cresceu muito de tamanho aí nesse tempo que eles ficou no deserto. E o tamanho dessa tribo vai definir também o tamanho do território que eles vão herdar lá na terra. Então a gente vai ver que tem uma tribo aí que caiu mais da metade, perdeu mais da metade do seu povo. A gente vai ver qual foi essa tribo e por que essa tribo diminuiu tanto assim. Então a gente vai já para o verso 51. No verso 51 vai dizer o seguinte, pessoal: assim, né, após o censo que eles fizeram, os registrados do povo de Israel somaram 601.730 homens. Então veja só, esse foi o resultado do segundo censo. O primeiro censo, que aconteceu há 39 anos atrás, um ano após eles ter saído lá do Egito, o resultado foi esse daqui, ó, foi 603.550. Ou seja, agora eles estão 1.820 homens a menos. Percebe então que o povo de Israel diminuiu, né? Nesse tempo que eles ficou no deserto, estava crescendo, se multiplicando demais lá no Egito, ao ponto de deixar o faraó desesperado. No deserto ela diminuiu um pouco, ela diminuiu 1.820. Mas tem tribo que diminuiu muita gente, pessoal. Então vamos ver qual foi as tribos que diminuiu, qual foi a tribo que aumentou. Eu coloquei isso tudo dentro de uma tabela. Aqui está a ordem de acampamento, tá? Eu coloquei primeiro Yehudá, Isacar, Zebulon. Então é a ordem em que eles marchavam quando a nuvem se levantava. Percebe uma coisa? Aqui está o primeiro censo, que aconteceu lá no Monte Sinai, e aqui o segundo censo, né, que vai acontecer agora nas planícies de Moabe. Então veja só, no primeiro censo, a tribo de Yehudá, ela era a primeira colocada em número de pessoas. Ela tinha 74.600 homens acima de 20 anos. Ela era a primeira colocada e ela continua. Ó, no segundo censo, ela continua sendo a primeira colocada. Ela teve um aumento aí de 1.900 homens.
A tribo de Zacar, ela tinha 54.400. Ela melhorou bastante, pessoal. Ela cresceu 9.900, ou seja, ela subiu do quinto lugar para a terceira posição em número de pessoas. A tribo de Zebulon também aumentou um pouquinho, mas ela manteve na mesma posição. Ela era a quarta colocada, continua ainda em quarto lugar. Ela aumentou 3.100 homens. A tribo de Reuve, ela diminuiu. Lembra de Datã e Avirã? Eles pertenciam a essa tribo aqui. Ela era a sétima colocada e agora ela está na nona posição. Ela perdeu 2.770 homens. Essa foi a baixa, né, dessa tribo de Reuve. Agora preste atenção na tribo de Shimeão, pessoal, que foi a tribo desse homem que levou a Midianita, que foi morto aí, né, pelo Pinhas. Foi a tribo que mais diminuiu. Ela era a terceira colocada em posição, tinha 59.300 homens. Agora ela é a última colocada. Ela tem 22.200 homens, ou seja, a baixa dessa tribo em 39 anos foi 37.300. Foi a tribo que mais diminuiu. Isso é bem interessante, né? Por que essa tribo diminuiu tanto, pessoal, aí no deserto? A tribo de Gad também diminuiu, ela era a oitava colocada e foi para a 10ª posição. Ela teve uma baixa de 5.150 homens. A tribo de Efraim também teve uma baixa de 8.000 homens. Ela era a 10ª colocada e passou para a 11ª colocação. A baixa dela foi 8.000 homens. Agora, a tribo de Manassés é a tribo que mais cresceu. Olha só, ela era a última colocada no primeiro censo e agora ela está em 6ª posição. Ela aumentou, pessoal, 20.500 homens. Olha como aumentou essa tribo de Manassés. A tribo de Benjamim também aumentou bastante, né? Ela era a 11ª colocada e foi para a 7ª posição. Ela aumentou 10.200 homens. A tribo de Dan também aumentou um pouquinho. Ela saiu do Egito bem populosa, é a segunda tribo mais populosa de Israel e ainda continua em segundo lugar, com 64.400 homens. A tribo de Aser também melhorou bastante. Ela subiu da 9ª colocação para a 5ª colocação. Ela aumentou 11.900 homens. A tribo de Naphtali também teve uma baixa, né, de 8.000 homens. Ela era a 6ª colocada, agora está em 8ª posição, 45.400 homens. Então percebe que houve uma mudança, né? Tem tribo que diminuiu, tem tribo que aumentou. Isso vai refletir, pessoal, na herança. Isso vai refletir no que eles vão receber da terra. Por isso que teve que fazer novamente esse censo. Então, 39 anos depois do primeiro censo, foi feito novamente o segundo censo e, no geral, o povo de Israel diminuiu 1.820 o tamanho, né, populacional aí das 12 tribos. A tribo que mais aumentou foi Manassés, ela aumentou 20.500 homens, e a segunda que mais aumentou foi a tribo de Aser, 11.900 homens. Já a tribo que mais diminuiu foi a tribo de Shimeão, diminuiu 37.300, e a segunda foi a tribo de Naphtali, diminuiu 8.000 homens. Por que esse censo, pessoal? Repito, por conta da herança. A herança tem a ver com o tamanho da tribo, é o que o Eterno vai dizer agora a partir dos próximos versos. Adonai disse a Moshe: a terra será dividida entre eles como um bem a ser herdado, de acordo com o número de nomes. Está vendo por que o censo? Para as famílias com número maior de pessoas, você deve dar uma herança maior. Para aquelas que têm um menor número, você vai dar uma herança menor. A herança será concedida de acordo com o número de registro. Então veja só, se eles tivessem entrado na Terra há 38 anos atrás, como era o plano do Eterno, o território de Manassés seria bem menor. Por quê? Porque Manassés lá atrás, 38 anos atrás,
era uma tribo bem pequena em número de pessoas. Agora não, pessoal. Agora ela se multiplicou muito, então o território dela será maior. Diferente da tribo de Shimeão, que teria um grande território, né? Se tivesse entrado há 38 anos atrás. Agora essa tribo diminuiu mais da metade, então o território dela será pequeno. Inclusive, ela não terá nem território. A tribo de Shimeão vai ficar dentro do território de Yehudá quando eles receberem a terra. Isso vai estar lá no livro de Josué. No verso 57 vai falar sobre o censo também da tribo de Levi, porque os Levi não tinham herança, a gente sabe, eles também foram contados separadamente. E tem uma informação bem interessante aqui, pessoal, que é no verso 59. É muito importante você se atentar para essa informação aqui. O nome da mulher de Arã era Ioquebede, ou seja, Ioquebede era tia de Arã. Por quê? Porque Ioquebede é filha de Levi, que nasceu no Egito. Ela então deu à luz a Arão, a Moshe e a Míria, a sua irmã. Existe também um mito judaico aqui que diz que Arã casou com a sua tia para tirar a vergonha dela, já que ela era idosa. Mas isso é um mito muito fácil de ser derrubado, tá, pessoal? Essa Ioquebede nasceu no Egito, ou seja, ela nasceu praticamente junto com Arã. Ela tinha praticamente a mesma idade, a diferença de idade entre eles era muito pouco. Se ela tivesse descido para o Egito junto com Iaco, aí sim ela seria idosa. Mas ela nasceu lá no Egito, ou seja, ela é filha da velhice de Levi. Ela então casou com seu sobrinho Arã, e ela gerou a Arão, gerou Moshe e também a Míria. E a Torá continua dizendo que de Arão nasceu Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar, mas Nadav e Avihu morreram quando foram oferecer fogo não autorizado diante de Adonai. É interessante que sempre quando a Torá cita o nome deles, a Torá diz por que eles morreram, né? A Torá sempre faz questão de repetir isso. Eles morreram porque foram oferecer fogo não autorizado diante do Eterno. E os indivíduos do sexo masculino, que foram contados de Levi, somaram 23 mil. Então perceba, pessoal, a tribo de Levi também cresceu. Cresceu apenas 1.000 pessoas, né? Porque no primeiro censo, há 39 anos atrás, eles tinham 22 mil pessoas, agora eles estão aí com um total de 23 mil. E a Torá diz que eles não foram incluídos no censo do povo de Israel, porque nenhuma terra foi dada aí como herança para os descendentes de Levi. Eles não teriam herança, a herança deles era o próprio Adonai. Eles iam ser sustentados com o dízimo da produção das 12 tribos. E a Torá diz que estes são os contados por Moshe e Eleazar, o sacerdote. Eles fizeram o censo então nas planícies de Moabe, junto do Jordão, diante de Jericó. No entanto, entre esses que foram contados, não havia nenhum que tinha sido incluído no primeiro censo, aquele que foi feito por Moshe e Aharão, isso há 39 anos atrás. Pois Adonai disse deles que eles iam morrer no deserto, por isso nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, o filho de Jefuné, e Yehoshua, o filho de Nun. Após fazer esse censo, após Adonai explicar por que era o censo, como seria a divisão lá da terra, as filhas de Zelofeade não vai perder tempo. Elas viram que é o momento certo delas fazer a sua reivindicação. Elas vão pedir para Moshe o direito de ter herança, pessoal. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, o filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, das famílias de Manassés, o filho de Yosef. Estes foram os nomes de suas filhas: Macá, Noá, Ogá, Micá e Tirza, ou seja, ao todo 5 moças. Provavelmente elas eram solteiras. Isso a gente vai ver lá no último capítulo do livro de Bamidbar, onde vai ser dito que ela só vai poder casar com homens pertencentes à tribo de Manassés. Então o que aconteceu? Essas meninas que são descendentes de Manassés, um dos filhos de José,
elas vieram até Moshe porque elas viu que Adonai explicou para Moshe como seria a divisão da terra, e elas percebeu que elas iam ficar sem. Se elas não fizessem nada, era agora ou nunca, né, o momento delas fazer essa reivindicação. Então ela se aproximou de Moshe e de Eleazar e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte do grupo reunido para rebelar-se contra Adonai no grupo de Cora. No entanto, ele morreu em seu pecado e não gerou filhos. Por que deveria o nosso pai ter o seu nome eliminado de sua família? Apenas pelo fato de não ter gerado filho? Dá-nos a posse de uma propriedade com os irmãos de nosso pai. Olha só. Elas então diz para Moshe que não seria justo o nome do pai dela ser apagado. Por quê? Porque ele não teve nenhum filho homem, a herança pertencia aos filhos homens. Se elas não herdassem essa terra como herança lá na terra de Canaã, o nome do pai dela seria apagado. Elas então vão reivindicar para Moshe esse direito, e veja o que Adonai vai dizer, pessoal. O Moshe então apresentou-se a causa delas diante de Adonai. É muito interessante, né? Moshe sempre levava tudo para Adonai, ele nunca tomava atitude precipitada. Isso mostra, né, a humildade de Moshe quando não sabia o que fazer diante de certa situação. E é muito interessante que a rebelião de Cora está bem fresquinho aqui na mente delas, né? Veja que elas fez questão de dizer que o pai delas não se envolveu na rebelião de Cora. Ou seja, isso está fresco na mente deles, pessoal, porque a rebelião de Cora aconteceu poucos anos antes deles tomar posse da terra. A rebelião de Cora aconteceu dentro daquele período de 38 anos, mas provavelmente na metade para lá. Não sabemos que ano exato, mas com certeza aconteceu dentro do período de 38 anos que o povo ficou peregrinando aí. Muitas pessoas acham que esse Zelofeade é aquele homem que foi pego apanhando lenha no Shabat. Ele então foi punido de morte e ele só tinha essas filhas mulheres. Eu não acredito nessa hipótese, tá, pessoal? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que se aquele homem tivesse sido punido com um juízo porque transgrediu um mandamento do Eterno, essas meninas não estariam aqui reivindicando esse direito. Talvez elas não teriam coragem, né? Já que o pai dela foi punido porque cometeu um pecado digno de morte. Eu particularmente acredito que Zelofeade não é aquele homem. Zelofeade é um outro homem que morreu aí no deserto, como elas dizem, né? Morreu em seu pecado, juntamente com todos, né? Aqueles que tinham mais de 20 anos após o episódio dos espias. Agora veja que coisa interessante Adonai vai dizer para Moshe, pessoal. Adonai então respondeu para Moshe: as filhas de Zelofeade estão certas naquilo que elas afirmam. Você deve dar posse de uma propriedade a ser herdada com os irmãos de seu pai, que elas também recebam o que seu pai teria direito como herança. Então o Eterno vai dizer que o que elas estão pedindo é certo e que Moshe deve dar esse direito para elas. E então o Eterno estabeleceu um regulamento dizendo: além disso, você deve dizer ao povo de Israel que se um homem morrer e não tiver um filho um homem, né, que era aquele que ficava com a herança, então a sua herança vai passar para a sua filha. Se não tiver filha, a herança será dada a um de seus irmãos. Se ele não tiver irmão, então a herança será dada aos irmãos de seu pai. Mas, se seu pai não tiver irmãos, a herança será dada ao parente de família mais próximo. Então, veja só, esse regulamento aqui funciona até aqui na nossa Constituição, né? Quando alguém morre e deixa aí um patrimônio, se não tiver herdeiro, a justiça vai procurar alguém mais próximo a esse que faleceu, que deixou a herança. Ele então, por ser parente próximo, terá direito à herança. E é justamente o que o Eterno está estabelecendo aqui. E veja só o que Adonai vai dizer, pessoal. E ele a receberá, e este será preste atenção aqui, Rucate. Olha só, pessoal. Esse regulamento que o Eterno está dizendo aqui é um Rucate.
Com certeza você já ouviu por aí uma teoria judaica de que Rucate é mandamento sem explicação. Inclusive tem a porção com o nome Rucate, né? A gente estudou já essa porção. Pessoal, isso daqui que Adonai está estabelecendo é um Rucate. E eu pergunto, isso daqui é sem explicação? Isso daqui é mais lógico do que qualquer coisa, pessoal. Dizer que Rucate é mandamento que não tem lógica, é mandamento que não tem explicação, até hoje não consegui entender de onde tiraram essa teoria. Deve ser por conta da novilha vermelha, né? Só pode. Mas vocês têm que entender que a maioria dos Rucats tem explicação. Então não é uma regra. Então o Eterno está dizendo que isso que ele determinou aqui será um Rucat de Mispate, ou seja, um regulamento de justiça. Rucat, pessoal, é regulamento. Mispate é justiça. Pergunta: é justo a filha herdar a herança do pai ou não? É claro que é justo. O Eterno estabeleceu isso como um regulamento de mispate, ou seja, um regulamento de justiça para o povo de Israel, como Adonai ordenou a Moshe. Então ficou determinado assim: a partir desse momento, quando alguém morresse e não tivesse filho homem, e tivesse apenas filha mulher, ela então teria direito à herança. O Eterno determinou isso como um regulamento, como um rucate de mispate, um regulamento de justiça. E após o Eterno dar esse regulamento, né, o Eterno então vai dizer para Moshe para ele subir até a montanha da cordilheira, observar a terra que ele ia dar para Israel, e depois disso ele seria unido ao seu povo, como foi a Arão, o seu irmão. Ou seja, Moshe se prepara porque está encerrando, né, a sua carreira, a sua missão está sendo finalizada, sobe até a montanha, de lá você vai ver a terra que eu vou dar ao povo de Israel, e depois você será recolhido ao seu povo, como foi o seu irmão Aharon. E o Eterno vai explicar novamente para Moshe por que Moshe será recolhido, por que Moshe não vai herdar a terra, pessoal. Veja só. Pois lá no deserto de Zin, quando a comunidade discutia comigo, vocês, ou seja, você e Aharon, se rebelaram contra a minha ordem de manter a minha santidade na questão da água. Quando eles estavam observando, isso aconteceu na fonte de Mirivá, lá em Kadesh, no deserto de Zin. Olha só, o Eterno novamente explica para Moshe que Moshe e Aharon não santificou o Eterno diante do povo. Mas vem a pergunta, pessoal: é possível nós santificar o Eterno? O Eterno não já é santo? Por que o Eterno está dizendo que Moshe e Aharon não santificou ele diante do povo? Porque Moshe e Aharon não obedeceu o Eterno, pessoal. Quando você obedece o Eterno, você está santificando o Eterno. Quando você desobedece a Adonai, você não está santificando a Adonai. É isso que Adonai quer que a gente aprenda. É isso que ele está ensinando aqui. Ele falou para Moshe: Moshe, você e Aharon não manteve a minha santidade diante do povo. Ou seja, vocês não obedeceram a ordem que eu dei. Eu falei para vocês falar com a rocha. Vocês bateram na rocha, ou seja, vocês não manteve a minha santidade diante do povo. Por isso você e Aharon não vai entrar na terra. O Aharon já tinha encerrado a sua carreira há 2 porções atrás, e agora Adonai então está dizendo para Moshe se preparar, porque Moshe vai então ser recolhido ao seu povo. E é interessante, pessoal, o que Moshe vai fazer após ele ouvir isso da boca de Adonai. Ao invés de Moshe ficar triste, ao invés de Moshe se preocupar com seus filhos, com sua família, veja o que Moshe vai dizer, pessoal. Veja qual é a preocupação de Moshe. Isso é muito lindo. O Moshe então falou para Adonai dizendo que Adonai, o Elohim da vida, de todos os seres humanos, aponte um homem para liderar a comunidade. Olha só a preocupação de Moshe. Para ir à frente deles, para guiá-los e os conduzi-los para que a comunidade de Adonai não fique como uma ovelha sem pastor. Isso é muito lindo, né, pessoal? Porque o Moshe, ouvindo da boca do Eterno que ele vai ser recolhido, que ele vai encerrar ali a sua carreira, a primeira coisa que ele se preocupa é com o povo.
Veja, há 40 anos guiando esse povo, sendo desafiado, né, sendo desrespeitado como ele foi por muitas vezes, ele ainda está preocupado com o povo, e é interessante que ele não indica para Adonai um sucessor. Isso é muito lindo, porque é muito normal o ser humano querer indicar alguém. Sempre o ser humano quer apontar alguém da sua confiança. O Moshe poderia muito bem dizer: ok, Adonai, eu vou então encerrar minha carreira, mas eu quero indicar alguém que eu confio que terá condição de dar seguimento naquilo que eu estava fazendo. Mas ele não faz isso. Ele então pede para Adonai indicar alguém. Isso mostra uma humildade incrível desse homem. A gente não vê Moshe em nenhum momento citando os filhos deles, pessoal. A gente não vê falar nada dos filhos de Moshe. Moshe nunca reivindicou nada para o Eterno em favor dos seus filhos, porque isso é comum do ser humano. Sempre o ser humano, nas suas orações, a primeira coisa que ele vai pôr é os seus filhos, é a sua família. E a gente não vê Moshe em nenhum momento fazendo isso. O Moshe é um exemplo de líder que está preocupado com o rebanho, com o povo do Eterno. Ele não indica nada para Adonai, ele está pronto apenas para obedecer aquilo que Adonai estabelece. O Adonai então disse para Moshe: toma Yehoshua, o filho de Nun, que é um homem sincero, e imponha a sua mão sobre ele, coloque ele diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade, e o consagre à vista deles, né, à vista do povo. Então percebe que o nome do Machia aparece aqui 2 vezes, pessoal. De 42 em 42 letras em vermelho e de 31 em 31 letra em azul. E o Eterno continua dizendo para Moshe, né, você delegue para o Josué um pouco da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deve se apresentar diante de Eleazar e deverá descobrir por meio do Urim a vontade do Adonai. De acordo com a palavra, eles sairão, de acordo com a palavra, eles retornarão, ele e todo o povo de Israel que estiver com ele, toda a comunidade. Então o Eterno está dizendo para Moshe que o Josué vai assumir a posição do Moshe, e quando tiver que sair, né, para a luta, para a guerra, ele então vai consultar o sacerdote através do Urim e do Tumim. O Moshe então fez como Adonai tinha ordenado, tomou a Yehoshua, né, o Josué, colocou diante de Eleazar, o Corém e de toda a comunidade. Impôs sobre ele a sua mão e o comissionou como Adonai tinha dito por intermédio de Moshe. Interessante que o nome de Yehoshua é o mesmo nome do Machia. Acrescenta apenas essa letra aqui, pessoal, a letra Re, que tem valor numérico 5, né, que é a letra que representa uma das tábuas da Torá, que representa a circuncisão. Ele então foi escolhido por Adonai, foi apontado por Adonai para ser o sucessor de Moshe. Bom, pessoal, assim finaliza o capítulo 27 de Bamidbar. E agora tem o capítulo 28 e o capítulo 29, que também faz parte dessa porção. É 2 capítulos bem longos. Os dois têm ao todo 71 versos. E qual é o tema, né, que vai fechar a porção de hoje? Vai ser justamente as ofertas específicas de cada dia. Mas por que Adonai vai falar das ofertas agora, pessoal? Dentro desse contexto. Parece que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Será que as ofertas têm alguma coisa a ver com o contexto de tudo que Adonai está falando aqui? Tem sim, porque a gente viu que Adonai falou para Moshe comissionar o Josué para levar o povo até a terra. A gente viu também que o Eterno explicou como seria dividido a terra. Então, lá na terra, para onde eles vão logo mais, muito em breve eles estarão passando aí o Jordão sob o comando de Josué. Então, lá eles terão que cumprir com esses regulamentos. E o Eterno então vai explicar que cada uma das festas que o Eterno estabeleceu, que a gente já viu lá no livro de Vaikra, capítulo 23, que são 8 festas, cada uma dessas festas tem os seus sacrifícios específicos. Eles terão que cumprir esses regulamentos em cada uma das festas, é o que Adonai vai explicar agora no capítulo 28 e no capítulo 29. A gente não vai ler esses capítulos, mas eu trouxe uma tabela e eu quero mostrar para vocês
como eram os sacrifícios e qual eram os sacrifícios que eram feitos em cada uma das festas, pessoal. O primeiro de todos os sacrifícios é o sacrifício chamado de holocausto contínuo. Esse sacrifício acontecia diariamente, todos os dias, não importa se fazia sol, se fazia chuva, se era inverno, se era verão, todos os dias tinha que ser oferecido 2 cordeiros em holocausto contínuo, um pela tarde e um pela manhã. Eles eram ofertados em oferta de elevação, aquela oferta que é totalmente queimada. Já no Shabat, essa oferta era dobrada. No Shabat era ofertado 2 cordeiros pela manhã e 2 cordeiros pela tarde. Mas qual Shabat? O Shabat do 7º dia. As pessoas fazem muita confusão com respeito ao Shabat do 7º dia, o dia santo de Adonai, com os Shabats festivos. Por quê? Porque toda festa o Eterno chama também de Shabat. Então, para a gente definir, para a gente distinguir um Shabat do outro, é só a gente olhar os sacrifícios, tá, pessoal? Porque no Shabat do 7º dia era ofertado 4 cordeiros, 2 pela manhã e 2 pela tarde. No Shabat do 7º dia não podia jamais ser ofertado oferta pelo pecado, como por exemplo o bode que é ofertado todo início do mês. Então, se você vê um Shabat sendo oferecido um bode como oferta pelo pecado, ele não é o Shabat do 7º dia, ele é um Shabat festivo. Muita gente não se atenta a isso e fala um monte de bobagem aí pela internet. Então vamos ver qual eram os sacrifícios específicos de cada dia. Por que tinha que ofertar um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde? O que isso significa? Tudo tem significado, tá, pessoal? Eu já expliquei isso para vocês em porções anteriores, mas só para relembrar, esses 2 cordeiros representam as 2 tábuas da Torá, e no Shabat tinha que ser 4 cordeiros, por quê? Porque no Shabat é o dia específico para estudar a Torá, para estudar as 2 tábuas da Torá. Por isso no Shabat tinha que ser ofertado 2 cordeiros pela manhã e 2 cordeiros pela tarde. Existe uma teoria aí pela internet que diz que o Shabat que nós celebramos é um Shabat errado, que o Shabat certo é o Shabat lunar. E as pessoas fazem isso por quê? Porque elas não se atentou com os sacrifícios. Veja que coisa interessante. O Shabat lunar, o dia de lua nova, era feito oferta pelo pecado, pessoal. No dia de Shabat do 7º dia, não. Então não pode jamais associar o Shabat do 7º dia com o Shabat de lua nova, que está no próximo slide. Veja só, no início do mês, no início de cada mês, que é o dia de lua nova, esse dia também era considerado como um Shabat festivo. Por isso que você vai ver nos profetas o Eterno falando sobre lua nova e sobre Shabat. Qual eram os sacrifícios que acontecia nesse dia aqui? No início do mês 1, no início do mês 2, no início do mês 3. Ou seja, no dia 1º de todo mês tinha que ser feito esses sacrifícios aqui. Primeiro um bode como oferta pelo pecado de Israel. Percebe que não tem sacrifícios em favor do sacerdote, tá, pessoal? Aqui está Aharão representando, né, os sacerdotes, mas Aharão não entrou na terra. Mas Aharão aqui está representando todos os sacerdotes que viriam depois. Então não tinha oferta pelo pecado do sacerdote no 1º dia do mês. Só tinha oferta em favor do sacerdote no dia de Yom HaKippurim. Já em favor do povo de Israel, sim. Todo dia 1º, dia 1º do mês 1, dia 1º do mês 2, do mês 3, do mês 4. Todo dia 1º era ofertado um bode como oferta pelo pecado de Israel e mais 10 animais como oferta de elevação, que era 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros. Ou seja, ao todo, 11 animais. Claro que aqui não está incluído aqueles 2 cordeirinhos, que eram ofertados também, tá, pessoal? Aqueles lá eram ofertados todos os dias, independente de que festa fosse, eles tinham que ser ofertados. Mas o que significa tudo isso? Por que no início do mês tem que ser feito esse sacrifício? Veja só, existe a ideia de que esse bode é ofertado pelo pecado dos irmãos de Yosef. Quando os irmãos de Yosef rasgaram a roupa de Yosef e manchou a roupa dele com o sangue de um bode,
mandando para o seu pai Jacó, né, Israel, fingindo ser a roupa de Yosef. Então existe essa teoria, né, de que esse bode que é ofertado todo o início do mês e também no dia de Yom HaKippurim seja por isso. Mas eu não acredito nisso, pessoal, porque o bode representa o príncipe. E quem é o príncipe do Eterno? Israel. Então, por que Israel tem que ofertar um bode como oferta pelo pecado? Porque Israel é o príncipe do Eterno. E por que tem que ofertar 10 animais como oferta de elevação? 2 novilhos representa os 2 patriarcas, né, Abraão e Isaac, e também as 2 tábuas da Torá. Um carneiro representa o patriarca Iaco e também representa uma só Torá. Os 7 cordeiros representa as 4 matriarcas e os 3 patriarcas, ou seja, 7 pessoas que formam o nome de Israel, porque Israel é a inicial do nome de 7 pessoas. Iude é a inicial de Isaac e de Iaco, o Shin é a inicial de Sara, o Resh é a inicial de Rebeca e Raquel, o Aleph é a primeira letra do nome de Abraham, e o Lamed é a primeira letra do nome de Leia. Então, Israel é a abreviação do nome de 7 pessoas. E 7 tem a ver com o quê, pessoal? Com plenitude, falando da plenitude da Torá. Tudo aqui aponta para a Torá. Então, todo o início do mês era ofertado esses animais aqui, ok? 11 animais, 10 como oferta de elevação e 1 como oferta pelo pecado. E em Pessa, qual eram os sacrifícios feitos em Pessa? Era o mesmo sacrifício que é feito no primeiro dia do mês. Ou seja, um bode como oferta pelo pecado, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros. Só que com um detalhe, pessoal. É a mesma oferta multiplicada por 7. Por quê? Porque no dia 15, que é o primeiro dia da festa de Matzah, era ofertado 11 animais. No dia 16, mais 11. No dia 17, mais 11. Ou seja, durante 7 dias, todos os dias eram ofertados esses animais aqui, totalizando 77 animais em sacrifícios na semana de Matzah. Em Shavuot também era ofertado os mesmos animais. Então percebe que é um padrão. Todo o início do mês e todo o início de festa é ofertado os mesmos animais. Um bode como oferta pelo pecado e 10 animais como oferta de elevação, que são 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros. Tudo tem significado conforme eu já falei para vocês. Depois tem o início do mês 7. No mês 7 tem uma pequena alteração, pessoal. Ao invés de ser 2 novilhos, é apenas 1 novilho. Mas por quê? Porque o mês 7 é o mês que mais tem sacrifícios. No mês 7 é o mês que mais tem festa. Vai ter festa no início do mês, que é o dia de Yom Teruah. Depois vai ter a festa de Yom HaKippurim. E depois vai ter a festa de Sukkot. Então vai ter muitos sacrifícios nesse mês. Então o Eterno reduziu para 1 novilho. Ao invés de ser 2, é apenas 1. Somente no mês 7 tem essa diferença aqui. Todo mês é 2 novilhos. Mas no mês 7, o primeiro dia do mês, o Eterno colocou 1 novilho. E esse mesmo sacrifício é feito no 8º dia da festa de Sukkot. E no dia de Yom HaKippurim é ofertado 13 animais. Por quê, pessoal? Porque nesse dia aqui é feito sacrifícios em favor do sacerdote. É oferecido um novilho como oferta pelo pecado do sacerdote e da sua casa e um carneiro como oferta de elevação. Já em favor do povo de Israel é ofertado 2 bodes, ao invés de ser um bode, como é todo mês. No dia de Yom HaKippurim é 2 bodes, porque um vai ser enviado vivo para o deserto. Oferta de elevação é 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros. Agora, a festa que mais tem sacrifícios é a festa de Sukkot, pessoal. Veja que coisa interessante. Na festa de Sukkot era oferecido animais também durante 7 dias. No primeiro dia era ofertado um bode, que é um padrão, né? Um bode como oferta pelo pecado. Como oferta de elevação, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros. Isso no primeiro dia. No segundo dia, diminuía aqui. Ao invés de ser 13, seria 12.
O resto continuava igual. 2 carneiros, 14 cordeiros. No terceiro dia diminuía mais um. Ao invés de ser 12, seria 11. Então começa assim, começa com 13 novilhos no primeiro dia, no segundo 12, no terceiro 11, no quarto 10, vai diminuindo até chegar no sétimo dia, que era ofertado 8 animais. Ou seja, a festa de Sucote é a festa que mais tem sacrifícios. Só no novilho é ofertado ao todo 70 animais, representando, né, as nações. Carneiro é ofertado 14, cordeiro 98 e bode como oferta pelo pecado 7 bodes. Então, durante a semana de Sucote, que começa no dia 15 e vai até no dia 21, eram ofertados 189 animais. Então perceba, pessoal, que cada festa tinha o seu sacrifício específico, e se a gente for somar durante o ano, muitos animais eram ofertados em sacrifícios. E é interessante a Torá citar isso agora, porque a gente vai ver na próxima porção que o povo de Israel vai guerrear contra os midianitas, e eles vão trazer um despojo muito grande de animais. Ou seja, o Eterno está dando para o povo de Israel uma terra, já com vinhas produzindo, já com figueira produzindo, e também vai dar para eles rebanho. Ou seja, eles vão entrar numa terra já em plena produção e também com um grande rebanho. Então eles não têm motivo nenhum para reclamar. Por exemplo, dizer assim: Adonai, mas eu vou ter que tirar dos meus animais para ofertar esses sacrifícios aqui. Então percebe que o Eterno está dando para eles uma grande quantidade de animais. A gente vai ver isso na próxima porção, que só de ovelhas eles vão tomar dos midianitas mais de 600 mil cabeças. De bois, pessoal, eles vão tomar mais de 70 mil cabeças. Ou seja, eles vão entrar numa terra que já está em plena produção e já com um grande plantel de rebanho que Adonai deu gratuitamente para eles. E é por isso que Adonai cobra o dízimo, é por isso que Adonai estabeleceu o dízimo, que é algo muito mal compreendido pelas religiões. O Eterno cedeu uma terra em plena produção, cedeu todo o rebanho para eles. Eles tinham a missão apenas de cuidar, de cultivar e tirar da produção 10% para dar para os sacerdotes. Imagina que eu chego para você e falo assim: olha, eu tenho uma fazenda e ela está lotada de gado. Eu vou dar para você essa fazenda, o gado, tudo que tem lá é seu. Você vai ter que cuidar do gado, você vai cuidar lá da produção de vinha, você vai cuidar dos figos, das romãs, de tudo que tem lá, e você vai me dar apenas 10% de tudo que você produzir. Pergunta, pessoal, você aceitaria ou não? Você está recebendo tudo prontinho, já em plena produção, e eu quero apenas 10% para você. Deveria ser o contrário. Eu deveria falar para você assim: olha, eu estou dando para você essa fazenda, ela está lotada de gado, ela tem pomar de fruta, tudo é de vocês aí, vocês vão trabalhar tudo, de toda a produção, 10% é de vocês, 90% é meu. Eu tenho certeza que mesmo assim as pessoas queriam. Mas o Eterno fez o contrário. O Eterno deu tudo e cobrou apenas 10%. Por quê? Porque Adonai não precisa de dinheiro, Adonai não precisa de alimento. Esses 10% era para sustentar os levitas, os órfãos e os necessitados. O Eterno sabia que isso era mais do que o suficiente. Então, infelizmente, o sistema religioso não se atentou para isso. O sistema religioso cobra dízimo até de aposentado, né? É algo absurdo. Mas fazer o quê, né? As pessoas não estudam a escritura e acaba sendo escravo aí dos sistemas religiosos. Bom, pessoal, a gente fez então um resumo aí, né, de toda a porção. Eu tentei mostrar para vocês apenas o contexto dessa porção. Espero que você tenha entendido alguma coisa que a gente falou. Na próxima porção, o Eterno então vai mandar que o povo de Israel vinga os midianitas. E nessa guerra, como eu falei, eles vão trazer um despojo muito grande. O Eterno então está dando para eles, né, uma grande quantidade de rebanho, de animais. É como se o Eterno estivesse compensando eles de todos os animais que depois eles teriam que oferecer como sacrifício. Então percebe que o Eterno não cobra nada de ninguém. Quando o Eterno pede algo de alguém, ele devolve de forma multiplicada. Às vezes ele dá primeiro para depois pedir
totalmente diferente, né, daquilo que é ensinado pelo sistema religioso. Assim, a gente vai finalizar a nossa porção. Desejo que você tenha uma ótima semana, que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.